A ideia de trazer convidados aqui é enriquecer a entrega para vocês. As leis da vida não foram inventadas por mim, né, Ricardo? As leis da vida são ensinadas por muitos treinadores, por psicólogos do mundo. Eu apenas as organizei, as descrevi do meu jeito. E eu vejo no trabalho de muitos colegas que eles estão entregando as leis da vida, né? Por intermédio da sua metodologia, da sua visão de mundo, das suas práticas, dos seus recursos. E tem sido muito legal trazer os convidados aqui, porque 90% da audiência já conhece as leis da vida, procura praticar as leis da vida, e quando vem um convidado, o convidado fala de um outro jeito das leis da vida, ou oferece um outro instrumento, uma outra prática, uma outra técnica, que só ajuda os alunos leis da vida a terem uma vida ainda mais leve e realizadora. Então, seja muito bem-vindo, Ricardo. Hoje, nós combinamos ontem brevemente que eu estive te visitando. Contigo eu não fiz a brincadeira. Hoje eu estou te visitando, né? Que eu visitei o apartamento de baixo, né? E hoje eu estou te recebendo no apartamento de baixo. E nós combinamos rapidamente, eu acho que faz sentido. Eu vou brevemente, porque eu quero que tu fale mais que eu hoje, descrever duas das leis da vida que eu tenho certeza que o teu trabalho contribui significativamente. E aí depois tu vai trazendo os teus recursos, as tuas práticas, os teus métodos, dicas, e nós vamos trocando que nem fizemos ontem. Perfeito, maravilha. Eu vou deixar que tu te apresente. Eu vou falar brevemente que tu é fisioterapeuta de formação, mas que migrou aí pela mentoria, pelo treinamento comportamental nos últimos anos, mas eu quero que tu te apresente, acho que fica mais rico. Seja muito bem-vindo. Eu aprendi que a gente não diz esta é a sua casa, né? Não, faça dessa a sua casa. Na verdade, esta é a sua casa. Não sinta-se em casa. Esta é a sua casa. Estou em casa, né? Isso. Maravilha, então, Marcel. Que delícia estar aqui no apartamento de baixo agora, né? Como você costuma falar. Mas, para complementar o nosso bate-papo de ontem, tem muita gente que está aqui hoje, que de repente não assistiu, ficou gravada lá no meu perfil a nossa aula, né, de ontem. E eu fiquei aqui de trazer algumas dicas mais práticas e estratégias fáceis de serem aplicadas para que a gente possa voltar ao nosso centro. Eu sou... Ricardo, Oi. Vamos fazer assim, eu já vou colocar aqui o teu... no final, fazer aquilo que tu fez ontem, tá? Desculpa. Isso. Desculpa. Aquilo que tu fez ontem é melhor. Isso, se as pessoas clicarem ali em cima no nome, já vai aparecer no final. Maravilha. Beleza. Bom, então eu sou um fisioterapeuta de formação, tenho agora completado 15 anos de carreira. Até às vezes eu fico meio relutante em fazer esse cálculo, né? Parece coisa de velho, né? Fala assim, não, faz 15 anos de formado, mais a faculdade, mais, enfim, tudo. Mas, de qualquer forma... que tu deixa para mim que a minha primeira formatura foi em 1992? Um pouquinho mais, né, Marcelo? Atrás. Um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, eu, como um fisioterapeuta, já desde o início da minha carreira, comecei a me abrir para essa relação das emoções com as doenças. Primeiro com a microfisioterapia, que é uma técnica da fisioterapia, onde com toques a gente consegue fazer uma leitura de traumas e esse desbloqueio a nível celular. Depois disso, fui para a primeira turma de leitura biológica aqui no Brasil, então comecei a entender os recados. Eu falo que são os recados do corpo, né? Assim como o universo ao nosso redor, a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos, o nosso estado interno, todos esses são recados. E o nosso corpo ele também passa recados quando alguma coisa não está andando direito. Então, eu acabei me especializando nisso e mais ainda na gestão emocional e no que concerne a ansiedade. Então, depois da faculdade, esse universo todo se abriu e estamos aqui com várias ferramentas de desenvolvimento humano, me trabalhando demais, porque acho que esse é a gente falou bastante sobre isso ontem, esse é um ponto que eu não abro mão hoje. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser no mínimo de ferro. Né? Essa história de casa de ferreiro, espeta de pau, isso é desculpa Nesse caso não funciona. Como diria o outro, funciona. Né? No desenvolvimento humano, não funciona. Não funciona. Exato. E até nas minhas palestras eu uso bastante isso, quando eu falo principalmente para terapeutas, né? Que essa história de casa de ferreiro, espeta de pau, ela não cabe. E aí, trazendo um pouco para a área da saúde, onde eu muitas vezes vejo isso,
eu tenho essa posição. Às vezes isso pode soar um pouco duro para as pessoas, mas eu falo que eu nunca vou buscar um médico, por maior a titulação que ele venha a ter, por exemplo, se ele não pratica a medicina que ele prega. Então eu não existe um cardiologista que tenha autoridade para mim se ele tiver com uma barriguinha saliente, se ele fumar, se ele não faz atividade física, se ele não tem... Não estou dizendo que ele tenha que ser o exemplo 100% de tudo, mas ele tem que estar saudável. Ele tem que prezar pelo básico, vamos pensar assim. Então eu sou bem radical nisso. Eu não vou buscar uma nutricionista pensando em emagrecer e eu chegar lá nela e ela está com sobrepeso também, ou de repente às vezes obesa. Né? Ah, não, eu fui na nutricionista por outra razão. Ok, talvez eu até aceite essa questão, mas não faz sentido. Da mesma forma que você começou a fazer atividade física também, né? Você comentou isso ontem, a galera aqui que te conhece já sabe dessa história, de repente até mais do que eu, mas eu não vou buscar um personal trainer, por exemplo, na academia, se eu quero ficar mais fortinho, um que esteja fora de forma. Não faz muito sentido, não tem, né? Existe uma grande desconexão. E como ele vai me levar por um caminho que ele não percorreu? Não tem como a gente levar as pessoas por um caminho que a gente ainda não percorreu. E aí, quando eu me dediquei a olhar para tudo isso, a me trabalhar e a construir a minha própria jornada, eu me sinto naturalmente muito mais seguro em trazer as pessoas até onde eu estou, porque a gente está num movimento de evolução que nunca para. Eu acho que isso, né, pelo menos na minha crença, esse é um caminho que não existe, não é em busca de uma, sei lá, de um ponto final, né, de uma linha de chegada. A gente está sempre nessa jornada. Faz assim, você leva assim também, né, Marcel? Claro. O povo aqui chama isso de caminho. Inclusive, nós temos a Universidade do Caminho, né? Um caminho que tem início, tem meio e não tem fim. E quando as pessoas se chocam, não, quer dizer que eu vou ter que fazer terapia o resto da vida? Quer dizer que eu vou ter que fazer treinamento o resto da vida? Quer dizer que eu vou meditar o resto da vida? Eu digo, e tu tá triste ou feliz? Pá, eu queria que terminasse. Se terminasse, daqui a 10 anos, tu ia viver o resto da vida do mesmo jeito. Sim. Que bom que não tem fim. Que bom que eu posso expandir. Isso. Eu posso colocar que uma hora termina nessa dimensão. E aí vai da crença de cada um em relação à nossa existência aqui nessa realidade, né? Porque a jornada não necessariamente, pelo menos na minha crença, ela termina ali no momento em que a gente faz a nossa passagem, né? Mas ali pode ser um ponto final. Mas aí você não precisa mais de terapia. Quando você faz a tua passagem, pelo menos nessa existência, você não precisa mais de terapia. Talvez depois... Show. Provavelmente sim. Na volta. Bora, bicho. Então vamos lá? Vamos lá. Então, coisas práticas a serem aplicadas. Para quem não pegou ontem, né? Só para fazer essa introdução aqui, né? O meu intuito é trazer aqui aspectos práticos a serem aplicados já, para que vocês possam, aqui, saindo dessa nossa live, já aplicar na vida de vocês, para que vocês consigam já alcançar um estado maior de leveza do que o estado anterior. Faz sentido isso? Claro, isso aí. Quem aqui, comenta aqui embaixo, quem está afim? Quero saber se vocês estão afim. Coloca, manda, ou coloca, eu quero. Quero saber se vocês estão afim dessas dicas. Porque se não tiver muita gente afim, né, Marcel? A gente pode depois fazer uma ligação, eu para você. Eu quero. Enquanto vem esses eu tô afim, que eu gosto dessa troca também, Ricardo, pode fazer, é bom, eles se sentem mais parte. O que o Ricardo vai ajudá-los, para fazer uma conexão rápida, especialmente vida é presença. Como que eu fico no aqui agora, no eu agora, como eu comentei com o Ricardo, de forma que eu não fique ansioso, né? Ele vai trazer dicas, truques, práticas, exercícios, jeito, maneira, forma de fazer com que a minha mente esteja alinhada com o meu corpo, com as minhas emoções, e aí eu não só vivo a paz interna, como eu amplio a minha capacidade de realização absurdamente. O povo está muito afim, Ricardo. Exatamente. Bora lá. Fiquei bem feliz aqui. Vários coraçõezinhos e a galera aqui comentando, e eu gosto bastante disso. Tem um conceito que eu aprendi, e esse é o nome que eu vou usar aqui dentro, né, do aspecto. Inclusive, é uma das tarefas dentro do Mente Serena, que é o meu programa eu falo hoje de libertação da ansiedade, né? Não é só de controle da ansiedade, é você se libertar dela, para que ela
deixe de ser um agente de prisão, né? Para que a ansiedade não seja pura e simplesmente o teu guia. Mas tem uma das tarefas nas primeiras aulas lá que a gente coloca como um jejum de palavras. Você gosta de jejuar, Marcel? Sim, sim, Maravilha. Eu também faço tenho com jejum frequência. e vários tipos de jejum que a gente vai levando. Mas o O jejum de maior que eu palavras, fiz foi 36 horas. 36 horas. 36 horas, é o maior. É, eu não Mas é uma cheguei a beleza. É uma beleza porque o jejum de palavras ou o jejum de comida dá um espaço para o nosso organismo se equacionar, né? Mas segue aí. Exato, exatamente. E aí, o que consiste nesse jejum de palavras? Até escrevam aqui embaixo, jejum de palavras, só para vocês irem elencando quais são todos os pontos, os tópicos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, escrevam aqui embaixo nos comentários, jejum de palavras. O jejum de palavras, ele consiste em você ouvir mais e falar menos. Não é necessariamente deixar de falar, mas o jejum de palavras, ele consiste em você tomar um cuidado grande no que você vai falar, principalmente levando em consideração se aquilo que você vai falar vai ajudar ou vai atrapalhar. Vai fazer bem ou vai prejudicar a outra pessoa, a pessoa ou as pessoas que estão ouvindo. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né, Marcel? Então, para que a gente possa prestar mais atenção e ponderar um pouco melhor o que a gente vai falar e passar a nos tornarmos melhor ouvintes. Aqui dentro do jejum de palavras, tem um vício que eu falo, né? Eu posso até colocar como um segundo item aqui, né? Que seria estar atento aos nossos vícios de linguagem. Existem muitos vícios dentro da nossa comunicação e a gente às vezes não percebe isso. E quando a gente começa a prestar atenção, a trazer a presença, a se perceber um reclamão, a se perceber uma pessoa crítica, a se perceber uma pessoa fofoqueira, né? E eu sei que isso envolve grande parte da realidade, da nossa realidade. Eu também me incluo nisso, até porque nós fomos criados dentro dessa cultura toda. Mas quando eu comecei a me trabalhar e a perceber, né, a controlar a minha comunicação, a estar mais presente para a minha comunicação, dentro dessa atenção, procurar proporcionar que saiam da minha boca palavras que sejam mais apoiadoras, que tragam força, que tragam clareza, do que pura e simplesmente sair por aí proferindo um monte de palavras que podem ferir as pessoas ou assustar as pessoas, a minha vida melhorou. E, naturalmente, a vida das pessoas ao meu redor também melhorou. Porque eu me torno uma pessoa um pouco mais tranquila, um pouco mais centrada. Eu me coloco nesse estado de presença e melhoro a minha comunicação, né? Pela observação das próprias palavras. Porque quando a gente profere palavras impensadas, ou não observadas, ou não medidas, eu não estou presente. É minha mente borbulhando e as palavras transbordam pela minha boca sem eu escolher as palavras. Por que escolher as palavras? Porque não tem certo e não tem errado, mas eu preciso fazer, ter atitudes, ter comportamentos que me levem por mais e que levem as pessoas por mais. Né? Então, quando eu observo mais as minhas palavras e eu escolho mais as palavras, e eu me dou em conta que eu virei um reclamão, um queixoso, este ato de auto-observar-se e escolher as palavras nos traz para a presença. Ou seja, o Ricardo deu um baita truque, uma baita dica, uma técnica para vocês. Como que eu faço para estar mais presente? Porque se eu não estou presente, eu estou lidando contra as leis da vida. Como que eu faço para me submeter à lei da vida, Marcel? Vida é presença. Jejum de palavras. Observe o que está dizendo. Sopese as palavras. Não deixe-se dominar pela mente, porque as palavras é só a locução do barulho mental. Só a locução do barulho mental. E observar mais os outros e observar-se mais dá um estado de presença. Eu diria, e não é forçação de barra, é um jeito de meditar. Sim. É um jeito de meditar. Porque no ashram do Osho,
me disse meu professor de meditação, o Calis, que eles faziam meditação ativa, e ele me ensinou a fazer meditação ativa, e no nosso Sim. retiro de silêncio de 7 dias de meditação, se faz meditação ativa. Descasca a batata com presença. Limpa o chão com presença. Observando. E, no caso, observar as palavras, ou observar mais as palavras do outro, é um mantra. É a âncora na qual tu vai colocar a tua atenção para estar no aqui e agora. Primeira dica do Ricardo, simples, pessoal. Simples. Absolutamente execuível. Jejum de palavras. Exatamente. E dentro desse jejum todo, né, até eu tenho algumas histórias que eu vivi e algumas pessoas, até para, acho que, trazer um contexto aqui para as pessoas, né? Muitas vezes a gente começa a se deparar com pessoas pessimistas ou negativistas ou reclamonas ao nosso redor. E eu acho que vale a pena a gente analisar, principalmente do nosso grupo mais próximo, né? Ou pelo menos o grupo que a gente mais convive, porque se a gente está imerso nesse universo de pessoas fofoqueiras, reclamonas e, né, e talvez insensíveis, por assim dizer, não porque elas estão inconscientes, elas estão no modo zumbi, como a gente fala, né, Marcel? Elas não sabem disso, mas você agora está sabendo. Você que está aqui assistindo a gente, se não sabia até agora, você agora sabe. E não tem como você dissaber. Né? Não é aquela coisa. Depois que você vê, não tem como você desver. E agora que você está tendo acesso a tudo isso, cabe a você, dentro dessa observação, buscar uma forma de reorganizar, ou talvez, querendo ou não, se afastar um pouco dessas pessoas. Porque, sem sombras de dúvidas, se você está em volta, se você está imersa nessa atmosfera, você acaba se tornando, sem perceber, uma pessoa que também reclama, uma pessoa que também fofoca, uma pessoa que também tende a ser mais negativa, né? Aos medos aflorarem. Então, tem uma história que eu gosto muito de contar, Marcel, de uma experiência que eu tive, até porque é uma forma, eu acho que das pessoas conseguirem, com um jogo de cintura, cortar uma pessoa que tem o hábito de reclamar. Né? Normalmente, eu sou uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito otimista. E eu consigo já perceber, dentro da linguagem das pessoas ao redor, o quanto ela tem esse padrão negativo ou não. E aí a gente fez uma viagem, isso tem uns 2 anos já, eu e a Jo. Fizemos uma viagem no final de semana aqui para a Praia do Rosa, aqui perto de Balneário Camboriú, que é onde eu resido hoje. E a gente parou para conversar com um dos caseiros lá da pousada. E aí, né, conversa vai, conversa vem, de repente ele trouxe uma história lá da pousada, e era uma história ruim, dentro de um padrão de reclamação do que eles viviam lá. De repente, terminando essa história, ele trouxe uma segunda história. Aí nisso eu já... Opa, peraí. Segundo ponto negativo, segunda reclamação, enfim, história ruim que ele está me trazendo aqui. Na hora que ele estava prestes a começar a terceira história, eu falei, opa, peraí. Agora eu quero que você me conte uma coisa boa. Eu quero que você me conte algo bom dentro do contexto todo, da pousada, da tua vida, da tua história aqui. E aí ele mesmo se deu conta e falou, caramba, eu estava só reclamando, né? E sim, ele estava só reclamando. Ele estava falando e despejando na gente todas as histórias negativas dentro do que ele tinha convivido ali. E a gente que estava numa viagem no final de semana, querendo curtir, querendo aproveitar, de alguma forma estava absorvendo aquilo. Então eu já liguei o alerta, trouxe isso para ele, trouxe ele a presença do quanto ele estava reclamando, do quanto ele estava colocando para nós alguma coisa que internamente nele ainda não estava curado. E talvez aí, claro, é um processo dele em buscar ajuda quanto a isso ou não, mas de ele se perceber reclamando. Então, essa história aqui, eu acho que ela vem para ilustrar, Marcel, uma forma prática de você, né, com jogo de cintura, quando perceber que uma pessoa, mas é a mãe, mas é o meu filho, mas é o meu pai, usa a brincadeira, traz uma artimanha diferente para você fazer ele perceber. Não adianta você chegar e falar assim, mas de novo você reclamando, mas você só fala mal, você, enfim, só critica, só isso, só aquilo. Se você apontar para o outro, né, comunicação não violenta traz muito desse conceito, né? Você acaba ativando no outro um estado de alerta porque ele se sente ameaçado, acusado. Agora, quando você brinca ou quando você traz principalmente para a tua percepção, para o teu sentir, o que você está sentindo em relação ao que o outro está te trazendo, ele não ativa esse processo, ele vai te ouvir, ele vai estar aberto
para captar essa informação. Então, acho que isso é bem plausível aqui dentro desse ajuste de comunicação, né, Marcel? Sim, sim. E as pessoas ficam muito curiosas, né? Como lidar com quando eu vou expandindo a minha consciência. Falar um pouquinho disso é bem importante, Ricardo, porque isso é bem difícil para as pessoas. Nós terminamos convivendo com pessoas que estão no mesmo nível de consciência. O que é nível de consciência? De um jeito muito simplificado, é o quanto eu conheço o meu inconsciente. Ou ainda, a gente diz de maneira simplificada, Ricardo, que nós somos 95% inconscientes e 5% consciente. A média do ser humano é 95% inconsciente e 5% consciente. Os níveis de consciência variam. Então, uma pessoa mais consciente, ele tem 94% de inconsciência e 6% de consciência. Uma pessoa mais madura ainda tem 93% de inconsciência e 7% de consciência. Bom, quando junta uma pessoa que tem 1% de consciência com uma pessoa que tem 5% de consciência, essa conversa já não flui mais tão bem. Isto não é muito comum, porque as pessoas de 1% de consciência se juntam muito naturalmente, está cada um no seu processo de amadurecimento, evolução, ninguém é mais bonito, ninguém é mais feio, inclusive quem tem uma vida mais consciente não tem menos dor na vida, não tem menos dor, porque vida implica em dor, eu já falei para isso para o Ricardo, né, Ricardo? Que a gente Sim. não consegue fugir da dor, das dores necessárias, mas começa a acontecer algo diferente nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos de família, quando uma pessoa deste grupinho de pessoas que está com 1% de consciência começa a expandir a consciência. E enquanto expande para 1,5, vai, tá tudo bem. Quando distancia um pouquinho, eu começo a perceber que os meus amigos seguem fazendo o que eu fazia. E o que eu fazia ilustrando? Eu ia para a mesa de bar para falar mal do governo, para reclamar da concorrência, para falar mal das mulheres, para contar casos de homens que foram traídos, para contar casos de empresas mal sucedidas. Eu ia para aquele grupo de amigo para destilar o meu fel, eu ia para aquele grupo de amigo para me sentir menos pior do que eu estava me sentindo. Porque este desejo, esta compulsão que nós temos de falar mal da vida alheia, vamos simplificar assim, Sim. só existe porque eu estou de muito mal comigo mesmo. Eu tenho uma dor profunda em mim. Eu vi algumas pessoas perguntarem, o que eu faço com a minha mãe, que não sei o que lá. Olha para a dor da tua mãe, porque se ela fala tão mal assim dos outros, é porque ela tem uma dor muito grande com ela. E aí eu sento na mesa com os meus amigos, cara, e eu já tenho consciência para pensar, mas se eu ficar 2 horas aqui falando mal da vida alheia, o que isso vai modificar a minha vida? E veja, não é proibido eu comentar que o fulano foi mal na empresa dele. Uma coisa é nós ficarmos habitualmente, repetidamente, só fazendo ataques, acusações, queixas, reclamações, cobranças, julgamentos o tempo inteiro. E aí eu começo a perceber que eu poderia ficar aqui brincando, sorrindo, falando um pouquinho de negócios, outro pouquinho de futebol, outro pouquinho de carros. Mas eu me dou em conta que eu faço parte de um grupo de pessoas, Ricardo, essa tu vai gostar, essa foi um cliente que me deu, cara. Puta, essa é boa pra caramba. Às vezes eu esqueço. Eu faço parte de um grupo de pessoas que fala das pessoas. Existem pessoas que falam de ideias, existem pessoas que falam das pessoas, e eu esqueci o último, cara, foi o cliente que me deu. Vou dizer que são pessoas que falam de si, né? E aí, quando eu começo a expandir a consciência e eu começo a respeitar a outra lei da vida, que a vida é verdade, e respeito a lei da vida, a vida é presença, eu começo a ver que eu preciso olhar para mim. Para mim. E aí eu já começo a me sentir desconfortável na roda de amigos. E aí tem 2 caminhos, Ricardo.
que eu aprendi. Um caminho é que tu vai para a roda de amigos sem expectativa de que eles sejam diferentes. E tu quer ficar lá porque tu tem carinho, tu tem afeto, tu tem respeito. E porque, vamos lá, é bom também dar risada de coisas engraçadas que acontecem na vida. Tu não quer perder esse vínculo. Se tu quer manter isso, a única coisa que tu não pode fazer aqui é dar aula para os teus amigos, porque não adianta, é nível de consciência. Aí tu vai ser o amigo chato da parada toda e outra eles coisa vão que tu não pode fazer naturalmente aqui é ficar... Isso, o chato da parada. Se achando o ó do Borogodó, porque tu já não é mais tão fofoqueiro como os teus amigos são. E o outro caminho, que para muitos é o que resta, né, Ricardo, é um distanciamento relativo. Porque quando fica muito, muito, muito distante os assuntos, os temas, a vibração também, né? A vibração, as ondas, os sentimentos que nós emanamos, às vezes não é mais possível seguir. Então, eu guardo eu vou chamar relativa distância dos amigos, dos parentes, dos conhecidos, de pessoas que vibram numa frequência totalmente diferente. E isso precisa, Ricardo, da observação que tu já trouxeste. Eu totalmente. começo a ver, cara, eu não me sinto mais tão bem aqui, eu não tenho mais vontade de falar disso o tempo inteiro. E esses dois pontos que você colocou agora, Marcel, eles são dois pontos que são ativos, né? De eu observar a situação e eu escolho manter essa amizade nessa distância ou me relacionar com essas pessoas pelo carinho, mas sabendo que eu vou ter que conviver com aquele papo, com aquela conversa, ou manter essa distância. Então, são dois caminhos. Ou talvez um terceiro, e eu que já me mudei de cidade algumas vezes, e na minha jornada dessa evolução toda, eu posso garantir que naturalmente acontecem, que é naturalmente, mesmo que não seja de uma escolha, desse afastamento acontecer, dessa ruptura acontecer. Acontece bem natural. E não é que eu sou melhor do que eles hoje, não é isso. Nós só estamos em consciências diferentes, e com interesses diferentes. Exato. Não é? Então, né, eu gosto às vezes de reforçar isso porque pode parecer para algumas pessoas que não. Agora o Ricardo, ele está perto da iluminação e ele aí chegou a ser um ser supremo. Não, inclusive, Ricardo, para os meus alunos que começam a verbalizar isso o quê? Eu não aguento mais meus familiares, né? De um jeito que eu consigo perceber que a pessoa está se achando melhor que os outros, eu começo a chamar a pessoa para a consciência e dizer: tu lembra que não existe ninguém melhor que ninguém? Tu tá lembrando que somos todos humanos e comuns? Olha, se tu não tá lembrando isso, tu não entendeu nada. Nós somos todos humanos e comuns. Uns mais conscientes, outros menos. Uns melhor em matemática, outros menos. Uns mais ricos, outros mais pobres. Mas, em essência, humanos. E se tu acha que tu é um pouquinho melhor do que os teus parentes porque tu fez o Leis da Vida ou fez o Mente Serena com o Ricardo, tu não entendeu o Mente Serena e tu não entendeu as leis da vida. Tem que voltar para a escolinha. Exatamente. Porque é um ato de amor, de respeito, de compaixão, nós compreendermos que cada ser humano tem o seu tempo e que uma habilidade que eu adquira não me faz melhor que aquela pessoa, me faz diferente daquela pessoa. Para concluir esse tópico, isso é uma boa dica também, Ricardo. A minha primeira professora de constelações, a Wilma, ela disse: vai acontecer. Vai acontecer. Quando tu começar a expandir consciência e começar a ficar no teu lugar, o que vai acontecer é que tu vai receber menos convite para aniversários. E tu vai gastar menos dinheiro com presentes. Mas eu costumo dizer também, Ricardo, que uns amigos se vão e a gente fica com gratidão pelo tempo que foi possível ficar junto, e outros amigos chegam. E outros amigos chegam e tá tudo bem. Exato. Isso que você colocou agora me trouxe uma frase que até a Jô está aqui assistindo a nossa live, foi ela que me falou
uma vez, eu não sei de onde ela tirou isso, mas até, né, enfim, acho que trazendo um contraponto aqui, essa história de pessoas, né, que cruzam a nossa jornada, algumas que ficam, outras que saem, e algumas que saem, mas deixam marcas, deixam dor. Tem eu não sei aonde isso se encaixa nas tuas leis da vida, mas tem como é que eu posso chamar isso, né? Como se fosse uma determinação, vai lá, Uhum, de que uhum, a pessoa que cruzou o teu caminho, a pessoa que te uhum, gerou algum grau de dor, era a uhum, pessoa ideal, era a pessoa perfeita para te ensinar uhum, aquela lição. uhum, E quando você uhum, entende isso, você sai da posição de vítima. Isso pode ser de um abuso, isso pode ser de uma agressão, isso pode ser de alguma coisa grave ou não. Aí vai do contexto de cada um. Mas aquela pessoa que se apresentou naquele momento, na tua jornada, aquele agressor, ele era a pessoa ideal, a pessoa perfeita para te ensinar aquilo. Se você aprende, é igual um videogame, né? Eu falo que se você pula de fase, aquele chefão, aquele, né, aquilo que você dominou, vai se tornar fácil. E aí na próxima fase tem, claro, cada fase é um pouco mais difícil, né? Mas sim. aquela fase anterior você já dominou, você sai dela. Ricardo, nós Sim. entramos em areia movediça agora, hein? Mas Agora vamos com ferrou, tudo, bicho. né? Agora vamos com tudo. Cara, é exatamente isso. E é o que Bert Hellinger chamou da ordem do pertencimento. Né? Pertence ao teu sistema, que não é sistema familiar, é teu sistema, o agressor. Quem te agrediu, quem te fez muito mal. Quem te fez muito mal. Só o fez porque existe uma profunda e incompreensível conexão para a nossa mente de que uma alma cruza o caminho da outra para despertar uma na outra o que é necessário que cada uma perceba, amplie consciência, amadureça, evolua. É muito dura essa descrição de Bert Hellinger e possivelmente outros mestres também ensinaram, mas eu aprendi com Bert e se eu aprendi Sim. com ele, eu dou o crédito a ele. E existe uma representação nas constelações que a mim é absolutamente chocante. Eu nunca falei isso aqui porque isso não é fácil, mas como tu trouxe, agora a gente vai com tudo e, Já que eu enfim, joguei no ventilador, vamos com tudo. Toda vez que eu vi, e eu já vi centenas de vezes, um agressor ser colocado diante da pessoa que ele agrediu, então não vou usar outras palavras a não ser agressor e agredido, mesmo que os representantes, o representante do agredido, não soubesse que estava representando o agredido, e o representante do agressor não soubesse que estava representando o agressor, eles representam uma aproximação, eles representam, eles atuam, eles demonstram que o agredido e o agressor estão conectados. Eles se aproximam e se olham nos olhos. Ricardo, acontece que eu vi isso centenas de vezes. É um fenômeno da representação, que a sim, gente não vai entrar aqui claro. agora, mas Uhum. além do fenômeno da representação, isso revela o que tu bem trouxeste. Isso revela que aquelas almas, que aquelas almas precisavam uma da outra para o seu processo de amadurecimento, de crescimento e evolução, né? Sim. Por isso, por isso que nós devemos estar muito atentos e ouvir uma frase que o Marcel fez daí, né? A partir de tudo que estudou. Tudo que nos acontece é para nos levar para o mais.
tudo que nos acontece é para nos levar para o mais. Marcel, mas dói muito, Marcel. Mas dói muito. Dói muito. Mas a vida que nós vivemos está muito além da nossa compreensão nesta Uhum. dimensão. Sim. Na dimensão do ego, do certo e do errado. Então, muitas pessoas... Eu vou dar um exemplo mais ameno, tá? Deixa eu só fazer um convite aqui, Marcel, Pode? te atrapalhando, mas aqui Não, embaixo vamos tem uma lá. setinha, tem um aviãozinho. Cara, esse papo ele tá incrível. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas outras pessoas que não estão assistindo aqui e que deveriam estar aqui. Então clica aqui, ó. Eu vou apontar aqui porque deve estar aqui mais ou menos por aqui. Não sei se eu estou apontando o lugar certo. Mais para a tua esquerda. Aqui? Esquerda? Aí. Isso. É que para mim é a Aí. direita porque está espelhado aqui, mas é É mais ou menos mesmo? por Tá aqui. espelhado? Tem Então um tá. aviãozinho. Se você clicar no aviãozinho, vai abrir uma tela com um monte de nomes de pessoas que você normalmente conversa. Tem algumas delas que estão verdinhas ali. As que estão verdinhas é porque elas estão online. Clica e encaminha para essas pessoas para que elas venham aqui assistir esse nosso bate-papo Boa. e poder aproveitar essas informações. Vamos crescer essa audiência aqui. Vamos lá. Boa, Ricardo. E depois, Então. ó, depois, assim como a Elaine, vem aqui e fala assim, eu fiz. Ou dá um Isso soquinho. aí. Eu quero saber se você fez, se você encaminhou, manda aqui um soquinho, que aí eu sei que você fez encaminhou para outras pessoas. Legal. Eu quero dar um exemplo mais fácil das pessoas digerirem. Eu vou usar essa expressão, porque essa compreensão do Bert é muito dura, porque a gente é dominado pela mente certo, errado, certo, errado, certo, errado, né? Então vamos dizer um pai que recebe em sua família uma criança com síndrome de Down, ok? Compreendendo que existe uma conexão, é uma das formas dessas vidas se cruzarem, é pai e filho, né? Alguns pais recebem essa criança e cuidam dessa criança e tocam a sua vida. Mas tem um peso, tem um sofrimento, tem uma dor, tem uma pergunta eterna. Por que comigo? O que eu fiz de errado? E aí, é claro, 99,9% dos pais cuidam O que, dessa que eu fiz criança, para merecer isso? e também tem pena da criança. Sim. Também tem pena da criança com síndrome de Down. Os pais têm, alguns, e dizem, mas por quê? Veja bem, um bandido ali saudável, e o meu filho, por que ele tem essas limitações? Essa é uma postura, porque veja bem, aconteceu isso. E tudo que nos acontece é para nos levar para o mais, Ricardo. Mas nós podemos caminhar para o mais ou não. É uma escolha Por daí, outro né? lado, tem alguns pais que recebem, então, em sua família uma criança com síndrome de Down e dão depoimentos, como, por exemplo, o Romário, que é uma figura pública e que deu um depoimento, né? Meu Deus, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu recebi na minha família, aí ele disse o nome da filha dele, eu sou muito mais amoroso do que eu era. Eu sou muito mais presente na minha família do que eu era. Eu dou muito mais valor a algumas coisas que eu não dava e eu dou muito menos valor a outras coisas que eu dava valor. Uhum. Ou seja, para ele, esse cruzar de destinos fez com que ele caminhasse por mais. Para outros, não. Sabe, isso é tão profundo, é tão profundo, é tão profundo que existe uma tribo indígena, se eu não me engano, uma tribo indígena no Ártico, ou uma tribo indígena canadense, Ricardo, não sei se tu sabe dessa história, que quando o assassino assassina alguém ali na tribo, porque tem conflitos dentro da tribo, Sem dúvida. né? A família do assassinado recebe o assassino na sua casa e ele passa a morar na casa. Pega essa sabedoria ancestral aí, né? Para que ambos aprendam a sentir a dor um do outro. Porque eu matei o Joãozinho, agora eu vou morar com a mãe e o pai do Joãozinho.
E eu vou entender o que estava por detrás disso. E agora eu vou receber o assassino do meu filho para ver que ele também está arcando com as consequências disso. Isso é Uhum. sofisticadíssimo. Sim. Isso é uma sabedoria ancestral que a nossa mente egóica não atinge, porque os Uhum. índios têm o ego bem menos desenvolvido que nós, né? Os ancestrais têm o ego menos avolumado, digamos assim. Exato, menos inchado, né? Então, menos inchado, menos hipertrofiado. Menos hipertrofiado. Então, Sim. voltando, conectando os assuntos, Ricardo, quando tu tá com teus amigos e eles, pegando o meu exemplo aquele, Ricardo, eles estão fazendo fofoca e tal, e tu começa, puta, mas esses caras são fracos, meu. Puta, mas esses caras não crescem. Rapaz de Deus, o que que é isso, meu? E tu fica literalmente te achando, esses amigos cruzaram no teu caminho, eles te deram o que tu precisava por um tempo, e eles seguem te dando o que tu precisa. E agora o que tu precisa? Tu precisa de compaixão, e olhar além do comportamento deles. Uhum. Porque só não consegue conviver civilizadamente com seus amigos quem se acha. E o outro aspecto da oportunidade de amadurecimento, Ricardo, é tu suportar dizer para os teus amigos, cara, eu não vou no churrasco quinta-feira mais. Uhum. Porque pode ser esse o chamado. Eu não sei se eu estou sendo claro. Tá, pelo menos para Todo mim está mundo que sendo muito cruza no claro, até porque nosso eu já caminho é vivi uma isso. oportunidade de amadurecimento, certo? Eu já vivi isso. Beleza. Se eu tô com meus amigos, ou eu amadureço suportando ficar com eles falando de peito, cerveja e bunda, ou eu amadureço digando para os meus amigos, não vou mais nos churrascos de quinta. E suporto as consequências de ambos. Porque se eu ficar com meu amigo mentalmente falando deles, puta, mas esses caras não crescem, mas meu Deus, só fala de futebol, só fala de peito. E aí ainda chego em casa, fico fazendo fofoca dos meus amigos para minha esposa. Ou na minha empresa, eu fico fazendo fofoca dos meus amigos de festa. É porque eu não estou aproveitando esta oportunidade de amadurecer. Todo mundo que passa pelo teu caminho te oferece uma oportunidade de amadurecimento. Por isso que o casamento é tão difícil, né, Ricardo? Nem vamos entrar Uhum. nisso hoje. Ricardo, Se deixar. E então, aí, eu acho que eu e tu ficamos aproveitando isso conversando que e ficamos fazendo você. assim com a conversa, né? Então. E é assim que fica legal, é assim que eu gosto das coisas. Mas aproveitando esse tema que a gente está colocando aqui, eu vou trazer uma outra tarefa aqui para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que é o seguinte. Já que a gente falou de grupos de amigos e tudo mais, passou muito a impressão de que são encontros presenciais e os ferinos, que a gente chama aqui, né? Enfim, os churrascos, é aquela coisa, aquela conversa de bar, e a mulherada também faz os seus encontros. Mas hoje, isso está muito transferido para os nossos grupos de WhatsApp. E quantos grupos de WhatsApp, seja o grupo da família, ou das amigas, ou daquele grupo do salão, ou daquele do pessoal do futebol, quantos desses grupos do WhatsApp que você está hoje que realmente você consegue tirar proveito e quantos que você está ali hoje que só te trazem coisas ruins, que só te trazem lixo, que só te trazem desconforto. E aí é importante, é outra tarefa que eu coloquei aqui. Na verdade, essa do WhatsApp eu não tinha colocado, eu tinha colocado outra que eu já vou dar na sequência. Vamos dar Mas essa coisas tarefa para eles práticas e também. simples para vocês, assim que terminar a live, fazerem uma limpa ali nos grupos do WhatsApp e fazer. Eu gosto muito de olhar e falar assim, tá. Normalmente o que vem desse grupo aqui me ajuda ou me atrapalha? Me faz bem ou me traz desconforto? O que me faz hoje, né? Por que razão eu estou ainda nesse grupo do WhatsApp? O que me prende a ele? E aí, dependendo da resposta, eu simplesmente vou e saio. Assim como nos últimos tempos, isso já há mais tempo, porque agora eu já reconheço e muitas vezes eu acabo nem, aquele fogo de palha, né? Vamos montar um grupo do WhatsApp aqui, não sei o quê, não sei o quê. Eu já nem faço muita questão. Principalmente quando eu sei o teor do que vai estar se apresentando ali. Agora, se é um grupo enriquecedor, um grupo de pessoas, né, ricas, que querem compartilhar, que querem confraternizar e trazer coisas boas, esse grupo eu tô dentro. Então, uma das tarefas de casa aqui, né, para a sequência da live, é fazer
esse diagnóstico dos grupos do WhatsApp que você participa, avaliar o quanto aquilo te ajuda ou te atrapalha e, se for o caso, sair sem dar desculpa ou sair mandando uma mensagem e falar assim, ó, sei lá, estou aqui comunicando que, né, que vou sair do grupo porque estou numa fase em que eu quero, sei lá, E cuidar quando de tu sai do mim. grupo, os amigos te põem de volta, e tu sai, eles te põem de volta, e tu sai, eles te põem de volta. Mas Ricardo, chega um deixa eu dar uma momento... dica aí, uma imagem para eles criarem em relação aos grupos do WhatsApp, qualquer grupo. Grupo de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de amizade, qualquer grupo. E mais além de grupos, companhias, as velhas companhias que os nossos pais falavam, né? Cuidado com as companhias, cuidado com as companhias. A sabedoria ancestral ela é muito valiosa, né? Eu tenho a sensação que nós estamos trazendo cada vez mais uma sabedoria Diga-me com ancestral. quem andas. Que te direi quem é essa. Então eu quero dar uma dica para vocês, porque essa linguagem que eu adotei, eu não imaginei que ela seria tão impactante. Primeiro, não é sinal de saúde não estar em grupo nenhum. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque existem Exatamente. grupos que vão te trazer aspectos que tu não alcançaria na tua vida se não tivesse no grupo. Afinal Né? de contas, foi através de um grupo que nos encontramos, né, Que nós Marcelo? nos encontramos, exatamente. Exatamente, uma boa, Se não fosse Ricardo, um matou grupo, a nós pau, matou não a pau. estaríamos aqui. Então eu quero te dar uma dica. Tu vai olhar para os grupos e vai dizer: este comportamento aqui é digno de um perna de pau ou de um craque. Estes homens aqui, eles têm sido craques nas suas vidas? Estes homens que estão dentro desse grupo, eu vejo eles cada vez mais magros, eu vejo eles cada vez mais leves, cada vez mais alegres, eu vejo eles ganhando cada vez mais dinheiro. Estes homens que estão nesse grupo aqui, eu vejo eles cada vez mais apaixonados pelas suas mulheres. Eu vejo esses homens cada vez mais respeitosos com os seus pais. Esse é um grupo de craques. Eu vou entrar nesse grupo. Não só não vou sair, como eu vou entrar. Esse grupo de homens aqui só fala de assuntos que me tiram da minha essência, do meu eu. Esse grupo de homens só fala de anestésicos, pornografia, bebida e futebol. Marcel, futebol é errado, bebida é errado? Não, é errado na dose. Se esse grupo aqui só fala disso, esse grupo aqui é um grupo de craques ou de perna de pau? E é infalível, Ricardo. Este grupo, ó, a Catiane perguntou onde é que está esse grupo, os grupos de alunos do Grupo Cálculo, os grupos de aluno lá do Mente Serena, né? São grupos de homens que falam disso sim. Cuidado, dona Catiane. Cuidado, dona Catiane. Esses grupos Observa a sua existem. imagem, as suas crenças. Cuidado, né? E tu vai selecionando os teus grupos de churrasco, de WhatsApp, de amigos, de festa, o teu grupo no trabalho, pelo quão craques eles são. E a frase que eu quero deixar para vocês é: com os craques, eu sou um craque. Se tu andar acompanhados de pernas de pau, tu vais te tornar um perna de pau. Com os craques, eu sou um craque. A dica do Ricardo foi bárbara, eu só estou sublinhando a dica do Ricardo com esse jogo de palavras que eu não sabia que faz tanto efeito para as pessoas. Inclusive, eu quero pedir que as pessoas escrevam aqui, Ricardo. Escrevam aqui embaixo. Com os craques, aqui assim, com os craques, eu sou um craque. Com os craques, eu sou um craque. Isso é um espetáculo. E aí tu começa a ver, né? Onde é que eu estou hoje? Não é que eu tenho que andar só com craques, mas eu tenho que ir privilegiando isso. Sabe? Exatamente. Privilegiando. Os caras são craques em quê aqui? Cara, os caras são craques em ganhar dinheiro. Os caras são craques em cultivar a família. Os caras são craques na saúde. Os caras são craques em cozinhar. Agora, se é só um povo, bom, já falamos, né? Que não está amadurecendo, não faz sentido. Ricardo, tem o teu tempo para a tua última ferramenta, as tuas considerações finais, e eu tenho que fazer meu estudo de caso ainda. É contigo, meu querido. Tua última ferramenta. Vou colocar duas coisas que acabam se complementando. Pode ser duas, aqui, três, né? não tem problema. Só vou me Uma caminhando. que é muito fácil, muito simples. E hoje
que eu consigo reconhecer o quanto isso já foi importante na minha vida, mas trazendo a presença, isso é fascinante, que é a música. Ouvir música. E aí, de novo, claro, ouvir música, porque música é vibração, frequência, e existem músicas que vão te levar para um estado de caos, assim como existem músicas que vão te levar para o estado de cura, de contemplação, de presença, de bem-estar, de leveza. Então, escolha, primeiro, ouvir música e uma música diretamente ligada ao objetivo daquele momento. Eu, quando estou indo para academia, eu coloco uma música mais animada. Não uma música que me coloca no caos, mas uma música que me coloca numa frequência mais alta. Quando eu quero meditar, quando eu quero voltar à presença, eu vou e coloco um mantra, eu coloco uma ênia, coloco uma música mais leve, mais suave, sons da natureza e assim por diante. Então, música. E o segundo aspecto que contempla isso, que é a própria meditação. No Mente Serena, a gente tem cada aula uma atividade, uma meditação, uma indução, e não precisa ser necessariamente no Mente Serena. No YouTube, existem aplicativos hoje que você consegue ir lá e fazer meditações guiadas. Ah, Ricardo, mas eu não sei meditar. Você vai aos poucos, ninguém consegue do dia para a noite meditar. A mente está acelerada, os pensamentos estão acelerados para quem nunca meditou. Mas com persistência, com a prática, você vai aos poucos conseguindo controlar esses teus pensamentos, harmonizar isso tudo para que isso te traga a um estado de presença. Inclusive, Marcel, vou fazer um convite aqui para as pessoas que estão aqui presentes. Eu vou agora trazer um outro horário. Todas as terças à noite eu tenho Papo com o Ricardo lá no meu Instagram e no YouTube. Mas eu vou trazer pela manhã, provavelmente nas terças de manhã, e talvez eu comece amanhã, inclusive, não sei. Talvez eu comece amanhã, inclusive, dia 16, terça-feira de carnaval, a fazer uma meditação logo cedo, a ensinar as pessoas a meditarem e fazer uma meditação em grupo juntos ali. Uma coisa rápida, uma prática, para que as pessoas possam entender, aprender e levar a prática da meditação para as suas vidas. Então, esses eram os pontos aí, meu querido. Muito bom. Pessoal, antes do Ricardo fazer as considerações finais dele, falar em essência o que ele acha importante para que nós tenhamos uma vida leve, para vocês seguirem o Ricardo, vocês clicam aqui, ó. Clicam aqui, vai estar o perfil dele. E ali vocês já clicam e já sigam o Ricardo, que vocês vão estar em boas mãos. Diz-me com quem andas, que te direi quem és. Quem tu andas seguindo no Instagram? Com os craques, eu sou um craque. O Ricardo é um craque, ok? Exato. Tuas considerações finais, Ricardo, querido. Ah, maravilha, Marcel. Até esse ponto que você colocou, eu ia colocar como uma outra tarefa, né? Para as pessoas fazerem também uma limpa nas pessoas que elas estão seguindo no Instagram, para avaliar também o quanto elas geram desconforto ou o quanto elas agregam, né? Isso também seria uma dica extra. Mas, de qualquer forma, uma vida mais leve é uma vida mais conectado. Eu gosto muito de trazer aqui a ideia de que existem dois estados espirituais, que é o estado de consciência, de conexão e o estado do sofrimento. Não existe um terceiro estado. Ou você está em um, ou você está no outro. E cabe a nós reconhecermos os momentos em que entramos no sofrimento, e nós vamos entrar no sofrimento cedo ou tarde, não tem como, né, como você mesmo colocou nas leis da vida, não tem como nós evitarmos o sofrimento. A questão é a habilidade na gente reconhecer que entramos no sofrimento, trazer isso à presença e aí buscar o caminho mais adequado para que aquilo seja neutralizado, para que aquilo seja ressignificado. E quanto mais tempo a gente se mantém na conexão. O que é a conexão, Ricardo? É essa consciência do todo. É quando eu me coloco, sim, em primeiro lugar, mas quando eu, reconhecendo que estou olhando para mim, eu estou fazendo bem pelas pessoas ao meu redor, por pessoas que eu conheço e por pessoas que eu nem conheço. Então, que vocês passem a reconhecer isso na vida de vocês a partir de agora. E é isso que vai trazer leveza, é isso que traz presença, é isso que traz sentido à minha existência aqui hoje e a conexões Ricardo, como que a gente está fazendo aqui. Muito lindo, Ricardo, muito lindo. Ricardo, muito obrigado. Um abraço, querido. Tchau, Beijo grande.